O deputado Sanderson, discursando no Senado, expôs como o ministro Alexandre de Moraes viola a Constituição brasileira com o apoio dos outros ministros do Supremo e também do Congresso, que se omite vergonhosamente no cumprimento de suas obrigações. O deputado iniciou lembrando: nesse cenário tão complicado, cresce de tamanha responsabilidade a atribuição do Senado Federal. Não que a Câmara não tenha responsabilidades, tem inúmeras responsabilidades, mas o Senado é que tem, segundo a Constituição, a capacidade de enfrentar abusos que tais. Eu cito aqui os abusos de Alexandre de Moraes, mas tem também abusos de outros ministros, porque ele não faz nada sozinho, ele tem a anuência de outros ministros que o aplaudem. O deputado lembrou que se houvesse Estado de Direito, o ministro, como qualquer outra pessoa, estaria sujeito à lei. Sanderson lembrou que a Constituição brasileira atual já tem 35 anos e disse: nesses 35 anos, nós, sobretudo aqueles que atuam no direito, nunca presenciamos um Estado constitucional tão vilipendiado quanto o atual. Nunca. Não há registro de abusos como os que têm sido cometidos por justamente quem tinha o dever de garantir. O deputado Sanderson afirmou: Alexandre de Moraes é o primeiro a atacar e rasgar a Constituição, porque ministro do STF tem um grande poder, como deputados também têm, senador também tem, o presidente da República tem um enorme poder, mas ninguém está acima da lei. Se a lei não autoriza abusos como os que estão sendo praticados agora, e não é esse atual o único, esse foi a gota d'água, a proibição, com a palavra que o senhor usou, senador Girão, o banimento do Twitter, do X, que é a maior rede de relacionamentos do mundo, o banimento, a proibição, foi a gota d'água. O deputado lamentou: não adianta nós termos aqui grandes graduados, mestres, doutores, intelectualmente qualificados, se nós tivermos covardes. E hoje, infelizmente, boa parte do Parlamento, Senado e Câmara é formada por covardes. Ele lembrou o exemplo da PEC do foro privilegiado, que mesmo aprovada no Senado, fica parada na Câmara, apontando: há responsabilidade para o Senado e há também para a Câmara, porque se nós terminarmos de uma vez por todas com esse famigerado foro privilegiado, boa parte dessas questões, ou quase tudo, vai por água abaixo, porque o STF não vai ficar subjugando deputados e senadores. Sanderson foi aplaudido ao dizer: o ministro Alexandre de Moraes age, inclusive, numa palavra nova, num juridiquês novo, fora do rito. E quem age fora do rito, no sistema jurídico brasileiro, é um fora da lei. E quem é fora da lei tem que ser julgado, condenado e ir para a cadeia. Não é só caçá-lo através de impeachment, é botar na cadeia. É botar na cadeia porque comete crime. O deputado relatou a revolta da população com os parlamentares e disse: é indignação o que o povo tem demonstrado com a letargia, a covardia e a omissão do parlamento brasileiro. É hora de agir. Ele citou o padre Antônio Vieira sobre a omissão e disse: essa omissão da Câmara e do Senado precisa acabar, porque ninguém aguenta mais. E aí, padre Antônio Vieira dizia o quê? Que por terem feito, muitos serão condenados. Por não terem feito, todos serão condenados. E hoje, todos nós estamos sendo condenados. Ele prosseguiu: todos nós somos julgados porque quem deveria agir prefere se omitir, por uma série de razões. Se nós formos aqui explicar as razões dessas omissões, nós vamos ficar aqui, talvez 1 hora, falando por que o parlamento se omite. Aí tem um monte de razões que levam o parlamento brasileiro, que representa o povo, ao invés de agir, a se omitir. O deputado resumiu: só queremos a instauração, que nunca foi feita no Brasil, de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que flagrantemente abusa de seus poderes, colocando em risco um país de 215 milhões de habitantes. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar, em cada caso, que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A honra é, desculpa a voz, a honra é toda minha, toda nossa, aliás, de estarmos aqui no Senado Federal, um grupo de 15 a 20 deputados federais que viemos aqui render homenagens ao Senado Federal. Jamais viríamos aqui para atacar, ao contrário. Se nós não prestigiarmos as nossas instituições, pode fechar tudo. Aí nós vamos dar razão para arbitrários como Alexandre de Moraes e etc. Então, mais uma vez, obrigado pela recepção do senhor e de todos os demais senadores. Nosso líder aqui, senador Magno Malta, senadora Damares, que mais do que uma senadora, é uma amiga, ela, como ministra, deixou ainda hoje, mesmo com um governo destrutivo e deletério, ela ainda deixou ensinamentos e marcas indeléveis para todo o Brasil. Cumprimentos, senadora Damares. Demais senadores, senador Exalci, que esteve lá nos visitando no Rio Grande do Sul, foi inclusive o único senador de fora do Rio Grande do Sul que foi lá visitar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Deputado, meu amigo Luciano Zucco, deputado Marcel Van Hatten, e nós ainda sofrendo demais com aquela tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, e hoje, quase 5 meses após, segue a tragédia do mesmo jeito que o senhor foi lá, senador Exalci. Do mesmo jeito que o senhor foi lá, 3 meses, continua agora. Nada. Nem 1 centímetro foi modificado. Produto, claro, de um governador do Rio Grande do Sul muito fraco, não tem capacidade nem coragem de enfrentar os problemas do Rio Grande do Sul, e, claro, de um governo federal absolutamente irresponsável. Mandaram um deputado federal para lá, criaram um ministério extraordinário, interventor, com anuência do governador. Aí vai a nossa crítica, porque se o governo federal quer ajudar, faz como fez o governo Bolsonaro, com Damares, com Paulo Guedes, com tantos outros ministros, Tarcísio, etc. Mandava o quê? Dinheiro. O governo federal tem dinheiro, orçamento de 8 trilhões de reais. Deputada Adriana, não mandaram 1 centavo. Aí fizeram intervenção com Paulo Pimenta, imagine. E aí deu no que deu. 4 meses, 5 meses após, seguimos nós lá no estado do Rio Grande do Sul, totalmente abandonado, a economia claudicando. Pessoas que moravam debaixo das pontes continuam morando debaixo das pontes, entre aspas, ou na casa de parentes, enfim. Então, nesse cenário tão complicado, cresce de tamanho a responsabilidade e atribuição do Senado Federal. Não que a Câmara não tenha responsabilidades, tem inúmeras responsabilidades, mas o Senado é que tem, segundo a Constituição, a capacidade de enfrentar abusos que tais. Eu cito aqui os abusos de Alexandre de Moraes, mas tem também abusos de outros ministros, porque ele não faz nada sozinho. Ele tem anuência de outros ministros que o aplaudem. Se nós estamos num Estado democrático de direito, e não sei se realmente estamos, qualquer um que estudou direito constitucional vai ver que a primeira Constituição, Zucco, é de 1215 na Inglaterra, quando, mesmo no Império, numa monarquia, a população se reuniu e disse: não, o senhor é o rei, mas nós vamos estabelecer uma carta magna e o senhor só vai fazer, isso na Inglaterra, 1215, só vai fazer, Gustavo Gayer, aquilo que a Constituição autoriza. Mais nada. E em 1215, o rei, imagine, disse: não, eu concordo, porque todo o poder emana do povo. E aí se criou essa tradição. O Brasil, a primeira Constituição nossa é de 1834, né? Não, desculpa, 1824, a primeira Constituição, 1824, com Dom Pedro I ainda, 1824, né? Passamos todo o tempo de Império com Dom Pedro II, com a mesma Constituição. Depois de 1891, outra Constituição. Depois 1934, 37, 64 e 88. 67, uma emenda, e 88. Ou seja, nós sempre, com todos os problemas que nós enfrentamos, nós sempre tivemos uma Constituição dando norte. Eu me formei em Direito, entrei na Faculdade de Direito em 1989.
Cabo Gilberto. Em 89, primeiro ano na Faculdade de Direito, com 18 anos. E era justamente o ano seguinte da Constituição, da nova Constituinte estabelecida e Constituição, senador Girão. Então, já ingressei num regime jurídico e constitucional que é o que está aqui. E nesses 35 anos, nós, sobretudo aqueles que atuam no direito, nunca presenciamos um Estado tão constitucional, tão vilipendiado quanto o atual. Nunca. Não há registro, Júlia Zanata, não há um registro de abusos como os que têm sido cometidos por justamente quem tinha o dever de garantir as garantias. É o primeiro a atacar, Alexandre de Moraes é o primeiro a atacar e rasgar a Constituição. Porque ministro do STF tem um grande poder. Como deputados também tem, senador também tem, o presidente da República tem um enorme poder, mas ninguém está acima da lei. Se a lei não autoriza abusos como os que estão sendo praticados agora, e não é esse atual, o único, isso foi a gota d'água. A proibição, com a palavra que o senhor usou, senador Girão, o banimento do Twitter, do X, que é a maior rede de relacionamentos do mundo, o banimento, a proibição, foi a gota d'água. Em 6 anos que nós estamos aqui, minha amiga Bia, nesse mandato juntos, quando que nós viemos para o Senado, até essa hora, desde as 4 da tarde, para falar no Senado, que é o fórum competente, primeira vez. Então, é um momento muito especial que exige coragem, como disse o Zucco, coragem para mudar o cenário. Rodrigo Valadares, seu discurso foi muito feliz. Coragem para mudar o cenário. Porque o Cleitinho falou aqui de forma simples, não adianta nós termos aqui grandes graduados, mestres, doutores, intelectualmente qualificados, se não tivermos covardes. E hoje, infelizmente, boa parte do parlamento, Senado e Câmara são formados por covardes, senador Beto Martins. Covardes. Qual é a palavra que nós vamos usar? Porque o Senado, e cabe à Câmara também, e sobretudo a Câmara, porque o Senado aprovou em 2017, a Adriana Ventura comentou, a proposta de emenda à Constituição dando fim ao foro privilegiado. Só o Brasil e mais 4 ou 5 países do mundo afora, José Medeiros, tem o tal de foro privilegiado. O Brasil tem. É o país do sistema, o país do mecanismo, do maquinismo, do tal de consórcio. 2017 foi aprovado aqui no Senado. A Câmara está parado com essa PEC até hoje. Por que não votaram? Porque a Câmara, os deputados, senhor presidente da Câmara, meu presidente da Câmara, Arthur Lira, por que não votaram a PEC 333 de 2017 que está parado na Câmara ainda? Então, há responsabilidade para o Senado, Adriana Ventura, e há também na Câmara. Porque se nós terminarmos de uma vez por todas com esse famigerado foro privilegiado, boa parte dessas questões, ou quase tudo, vai por água abaixo. Porque o Senado, o STF não vai ficar subjugando deputados e senadores. Eu falava hoje, senador Girão, para encerrar, por que, afinal de contas, o STF está jurisdicionando nessa questão do Twitter? Aonde está a atribuição constitucional para o ministro do STF exarar uma decisão judicial sobre o Twitter? Não tem competência. Não tem competência constitucional, nem no Código de Processo Penal, nem no Código de Processo Civil. Não pode. Só quem pode, nesse sistema vetusto, ultrapassado que nós usamos, o tal do foro privilegiado, são deputados, senadores, presidente da República, PGR, ministros de Estado, âmbito federal e o vice-presidente da República, como também os ministros do STF. Mas ninguém mais pode ser investigado, julgado pelo STF, quem não tem a previsão constitucional. Então, eles agem fora da lei, o ministro Alexandre de Moraes age, inclusive, numa palavra nova, num juridiquês novo, fora do rito. E quem age fora do rito no sistema jurídico brasileiro é um fora da lei, e quem é fora da lei tem que ser julgado, condenado e ir para cadeia. Não é só caçar ele através de impeachment, é botar na cadeia. Botar na cadeia porque comete crime. Eles não botaram aí, e nós acompanhamos de perto, o senador Magro Malta visitando lá aqueles presos políticos, na Papuda, na Colmeia, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, o que fizeram? Nada. Gente que nem em Brasília estava, levando 15, 16, senador Flávio, 15, 16 anos, não estavam nem em Brasília. E aí, Senado e Câmara, os dois,
aplaudindo. Chegou a hora, nós não aguentamos mais entrar numa pizzaria ou num avião ou num campo de futebol e dizer: e aí, deputado, eu votei no senhor por o senhor ser um covarde, como o senhor está sendo? Me perdoe a palavra, por o senhor ser um bunda mole, um cagão, a palavra que muitos têm usado. Desculpe aqui, mas acho que o momento é para indignação. Indignação que o povo tem demonstrado com a letargia, a covardia e a omissão do Parlamento brasileiro. É hora de agir. E pegando um gancho aqui no regimento do Senado, né, homenagear e celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino, né, cumprimentos a ele, a família dele, porque ele já há muito tempo, né, tem essa história marcada lá no estado do Ceará. Mas falando de Nordeste, eu quero falar aqui, terminar com uma frase de Padre Antônio Vieira, um jesuíta, nascido em Portugal, mas que veio criança para o Brasil, morou no Nordeste, Salvador, e sendo padre, depois filósofo, escritor, e foi acabar sua carreira na diplomacia. E falava muito sobre a omissão na época, e vale exatamente para hoje. Essa omissão da Câmara e do Senado precisa acabar. Precisa acabar, porque ninguém mais aguenta. E aí Padre Antônio Vieira dizia o quê? Por terem feito, muitos serão condenados. Por não terem feito, todos serão condenados. E hoje, todos nós estamos sendo condenados. Cabo Gilberto, Zuco, Bia, Sargento Gonçalves, Gustavo Gayer, Valadares, senador Isalci, senadora Damares, senador Flávio, deputado José Guimarães, senador Beto Martins, senador Magno Malta. Nós todos estamos sendo julgados quando entramos em qualquer lugar público. Adriana e senador Girão, todos nós somos julgados, porque quem deveria agir prefere se omitir por uma série de razões. Que se nós formos aqui explicar as razões dessas omissões, nós vamos ficar aqui talvez uma hora falando porque o parlamento se omite. Aí tem um monte de razões que levam o parlamento brasileiro, que representa o povo, a, em vez de agir, se omitir. E aí nós todos, e o senador Magno Malta até assinalou, dizendo: olha, vamos dar o nome aos bois, né? Porque estamos todos cansados de levarmos processo, sermos ameaçados aqui no Congresso Nacional, e o senhor sabe que eu estou falando lá na Câmara, não sermos prestigiados com posições de relatoria, porque somos da oposição, porque batemos nesse sistema bandido que aí está. Júlia Zanata, opositora ferrenha, nunca vai ganhar uma relatoria de prestígio porque está fora do rito. Então, vamos à luta. O momento não é de omissão, o momento é de coragem. A população brasileira está ávida por homens e mulheres corajosos, e por isso queremos a instauração do processo de impeachment, que discordo agora com a fala do senador Cleitinho. Nós não precisamos de 54 senadores. Para a instauração, precisamos apenas da anuência e assinatura do presidente do Senado, que vai instaurar uma comissão especial. Essa comissão vai ser formada de forma paritária por integrantes de vários partidos, que vai emitir um parecer. Se o parecer foi aprovado na comissão, aí é que vem para o plenário. Então nós só queremos a instauração, que nunca foi feita no Brasil, a instauração de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que flagrantemente abusa de seus poderes, colocando em risco um país de 215 milhões de habitantes. Obrigado, parabéns, meu amigo senador Girão.